Olá, tudo bem com você? Animado, feliz, contente? Prof também. Vamos à nossa aula de hoje? Vamos, professora. Olha, eu amo quando você está participativo. E o que é mais interessante ainda é a mensagem que o Senhor deixou para mim e para você em nossa aula de hoje. Está em Isaías 43, versículo 16 a 21. Então, eu quero que você leia na sua Bíblia e marque depois, ok? Mas olha a mensagem que está lá. Não relembreis coisas passadas, nem olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Viu que coisa boa? Viu por que a gente tem que ficar só reclamando e lembrando as coisas ruins? Não! Vamos olhar para frente. Jesus tem coisas novas para mim e para você. Sinta-se feliz por isso, eu estou, ok? Muito bem, essa foi a nossa mensagem de hoje. Agora, vamos relembrar um pouquinho o nosso conteúdo, certo? De argumentação, e vamos revisar através da resolução de algumas questões de Enem, que já caíram em Enems passados, retomando essa questão da argumentação. Então, vamos ver esse aqui, começa com esse lindo texto. Diga não ao não. Quem disse que alguma coisa é impossível? Olha ao redor. O mundo está cheio de coisas que, segundo os pessimistas, nunca teriam acontecido. Impossível, impraticável, não. E ainda assim, sim. Sim, Santos Dumont foi o primeiro homem a decolar a bordo de um avião impulsionado por um motor aeronáutico. Sim, Visconde de Mauá, um dos maiores empreendedores do Brasil, inaugurou a primeira rodovia pavimentada do país. Sim, uma empresa brasileira também inovou no país. Abasteceu o primeiro voo comercial brasileiro. Foi a primeira empresa privada a produzir petróleo na bacia de Campos. Desenvolveu um óleo combustível mais limpo, o OC+. O que é necessário para transformar o não em sim? Curiosidade, mente aberta, vontade de arriscar. E quando o problema parece insolúvel, quando o desafio é muito duro, dizer, vamos lá, soluções de energia para o mundo real. Foi publicado em 2008 no jornal, né, adaptado agora aqui para o Enem. O texto publicitário apresenta a oposição entre impossível, impraticável, não e sim, sim, sim. Essa oposição, usada como um recurso argumentativo, tem função de quê? Lembre-se que argumentar está ligado a persuadir. E você percebe muito bem isso aqui no título. Diga não ao não, certo? E agora, essa posição, diga não ao não, usada como recurso argumentativo, tem função de quê? O que você acha? O que você marcaria? Vá observando aqui cada uma das alternativas. A primeira, minimizar a importância da invenção. Como minimizar? É importante, aí estamos voando hoje em grandes aviões e pequenos aviões, graças à invenção de Santos Dumont. Mencionar os efeitos de grandes empreendedores da história do Brasil, certo? Essa oposição é essa, tem esse objetivo. Ressaltar a importância do pessimismo, jamais, para promover transformações. Associar os empreendimentos da empresa petrolífera a efeitos históricos, o que você acha? Essa é boa. Ou ironizar os empreendimentos? Nunca, gente. Você é muito 10, você prestou atenção, que é a letra D. Associar os empreendimentos da empresa petrolífera a feitos históricos, por isso a referência a grandes descobertas, a grandes feitos de homens no passado. Ótimo? Então, aqui você tem um exemplo de uma questão argumentativa ligada pela persuasão, ok? Agora vamos à questão 2. Questão 2, também do Enem. Com Niciga, parar de fumar fica muito mais fácil. 1. Fumar aumenta o número de receptores do seu cérebro que se ativam com a nicotina. Se você interrompe o fornecimento de uma vez, eles enlouquecem e você sente os agradáveis sintomas da falta do cigarro. 3. Com seus adesivos transdérmicos, Niciga libera nicotina terapêutica de forma controlada no seu organismo, facilitando o processo de parar de fumar e ajudando a sua força de vontade. Com Niciga, você tem o dobro de chances de parar de fumar.
Olhe só outra estratégia argumentativa. Para convencer o leitor, o anúncio emprega como recurso expressivo, principalmente o quê? Se ele está agora convencendo o interlocutor, ou na verdade está aqui, né, para convencer o leitor, ele usa o que será que ele usa? O que você acha? Se ele está falando com o leitor, ele vai usar o quê? O pronome da segunda pessoa, que é o você, certo? Que é um recurso expressivo, pois está falando direto ao interlocutor. Então, ele começa a usar essa forma de persuasão, e é esse elemento coesivo, o pronome na segunda pessoa, certo? Outra questão envolvendo a argumentação, envolvendo o anúncio publicitário. Ah, professora, eu não lembro, mas não, presta atenção aqui, ó. Se você está conversando, percebeu? Muito bem. Outro, Nisiga, você tem o dobro de chances. Você novamente. Você percebeu, então, que a repetição desse pronome, ele está falando ao leitor? Então, é a letra D. Agora, vamos à questão 3. Outra questão de Enem. Todas que a professora hoje escolheu para você foram de Enem passado. Principal investigação sobre os Black Blocs. Termina sem acusar ninguém. Folha de São Paulo, 2016. 2 anos e cerca de 300 testemunhos depois, a principal investigação sobre a tática de destruição dos Black Blocs durante as manifestações de 2013 e 2014 em São Paulo foi concluída sem um único indiciamento. A cargo da Polícia Civil, o chamado Inquérito Mãe, sobre o tema não teve êxito. Segundo policiais e promotores entrevistados, porque não conseguiu individualizar as condutas criminosas. Os investigados foram arrolados pela suspeita de organização criminosa, que se configura pela associação de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes. Ainda assim, faltaram elementos para responsabilizá-los de uma argumentação jurídica sólida. E o que você tem agora aqui? Uma notícia. E a notícia, do ponto de vista de seus elementos constitutivos. E aí eu quero lembrar a você o que seria, então, agora, ok? Vamos destacar agora o que é importante aqui, professora. Olha, a notícia do ponto de vista dos elementos constitutivos, elementos que estruturam esse texto como um texto narrativo, certo? Forma de notícia. Então, vamos ver agora aqui. Vamos colocar todos e você vai dar uma olhadinha. Apresenta argumentos contra o movimento, falou contra o movimento Black Bloc, informa sobre uma ação e o resultado dessa ação, é uma notícia, lembre-se disso. O objetivo da notícia é o quê? É informar sobre uma ação e o resultado dessa ação, ok? Por que não é assim, professora? Dirige-se aos órgãos governamentais. É uma cartinha escrita a eles? Introduz um fato com a finalidade de incentivar movimentos sociais? Será que era esse? Se ela é notícia, o objetivo que é informar, certo? Então, informar da ação e é o resultado dessa ação. Então, você tem a letra B, outra forma de persuasão que nós vimos na notícia, que é, certo, conscientizar as pessoas de que esse tipo de ação não é uma ação adequada a cidadãos que querem o bem da sua cidade, do seu país. Questão 4, outra questão de Enem. Aí você tem aqui, olha só que lindo, um chimpanzé lendo um jornal de perninha cruzada, nossa, e abaixo diz extra, este macaco é humano. Aí tem um título, não somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Vamos ver quais são? Inteligência. A ideia de que somos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Amor. O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Interessante, né? Consciência. Chimpanzés se reconhecem no espelho.
Orangotangos observam e enganam humanos distraídos, sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. Cultura. O primatologista Franz Joal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e de transmiti-los para gerações seguintes. O que é cultura, senão isso? Olha, da Super Interessante, né? Saiu na Super Interessante em 2003. Agora vamos ao enunciado. O título do texto, vamos lembrar? Nós somos tão especiais. Esse é o título. O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar o ponto de vista são, olha o que pediu para você aqui, quais são as estratégias, e aí você vai destacar com a maior atenção aqui, certo? Quais são as estratégias argumentativas que o autor usou para quê? Para sustentar o ponto de vista. Ótimo. O que você me diria aqui? Lembre-se que estratégias argumentativas, elas deverão ser exemplos, né? Para defender argumentos. Isso chama-se método indutivo, ou seja, um caso específico para uma afirmação geral. E ele faz isso? Faz. Então, de que forma ele faz isso? Através de exemplos e comparação, ok? Porque ele dá várias informações sobre animais e alguns sentimentos que nós temos, ok? Letra B. Ótimo. Agora vamos fazer a questão 5. Um amor desse, o título desse lindo poema. Era 24 horas lado a lado, um radar na pele, aquele sentimento alucinado, o coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era a hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais. Ah, só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente, nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Ah, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro. Olha que lindo! Coração pede socorro. Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres. Olha que tema importante. Buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Aí, até aqui, ele explicou para você por que surgiu essa linda canção. Para tanto, a estratégia empregada na letra é... Agora, qual foi a estratégia argumentativa que ele usou? Vamos ver aqui. Eu quero lembrar a você, novamente, que essa canção foi feita o quê? Para falar do abuso e a violência contra a mulher. Pois bem, qual foi a estratégia? Revelação da submissão da mulher à situação da violência, que muitas vezes leva à morte. ênfase na necessidade de se ouvir os apelos da mulher agredida que continuamente pede socorro, ou exploração de situação de duplo sentido que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. Essa foi a estratégia. Então, o que ele fez? Ele usou ali, né, uma antítese, né, brincou com esse sentido contrário, ou melhor ainda, usou a polissemia, um outro sentido a mais a determinadas palavras. Então, ela explorou a situação de duplo sentido, certo? Que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. Se você ama, você respeita. Ótimo! Você percebeu na nossa aula de hoje que as questões que envolvem argumentação são questões bem pertinentes, questões que aparecem no Enem, aparecem no vestibular e que exigem de você o quê? Uma compreensão e uma interpretação, ok? Fiquei muito feliz de conversar com você, da sua participação hoje na aula, e eu gostaria de muito em breve encontrar você novamente motivado como você foi hoje. Incrível! Estou amando a sua companhia. Então, um beijinho e vejo você na próxima aula. Até lá!